Oi, gente! A nossa aula de hoje é sobre os gêneros literários. Eu coloquei uma epígrafe aqui que se encaixa muito bem aos dias, ao que estamos passando nesse momento, de Martin Luther King, que diz assim: eu tenho um sonho. Então, eu tenho um sonho de que tudo isso acabe e que a gente possa se encontrar novamente e que fique tudo bem. Então, estamos falando de gêneros literários. Se estamos falando de gêneros literários, estamos falando de literatura, que é uma arte. Assim como as outras artes, o cinema, o teatro, a música, as artes plásticas, a literatura também é uma forma de expressão que o homem busca para expressar seus sentimentos, suas emoções e seu estado. Então, o gênero literário é diferente do gênero textual, que é diferente da tipologia textual. Por quê? O gênero textual e a tipologia textual está mais relacionado com a estrutura. O que é um tipo textual? O que é um tipo de texto? Se você vai dizer se é um tipo, se ele é descritivo, se ele é argumentativo, se ele é injuntivo, e assim sucessivamente. O que é o gênero textual? A que gênero esse texto pertence? Se é do gênero carta, se é do gênero bula, receita. É diferente do gênero literário definido por Aristóteles. Porque Aristóteles ele define os gêneros literários na Grécia Antiga como sendo aqueles textos que contêm características similares, que são o gênero épico, que é aquele que fala que conta fatos heróicos, feitos, batalhas. Aqui nós temos 3 exemplos: a Ilíada e a Odisseia de Homero, que fala sobre a guerra de Troia, que fala sobre a viagem de Odisseu, toda a viagem que Odisseu, todos os percalços que Odisseu passou. E os Lusíadas de Camões, que também trata sobre feitos heróicos. Nós temos também, definido por Aristóteles, o gênero lírico. O gênero lírico são aqueles poemas que foram feitos para serem cantados com acompanhamento de uma lira. O que é uma lira? Um instrumento que era utilizado justamente para ser cantado, como o violão, por exemplo. Então, dentro do gênero lírico, nós temos, por exemplo, a ode, que vem do grego, que significa canto. Temos o soneto, a sátira, o haikai, dentre outros. Então, quando estamos falando de poemas, de poesia, estamos falando também de versos e estrofes. O que é um verso e o que é uma estrofe, que nós já estudamos em sala. O verso, que são as linhas, e as estrofes, que é o conjunto das linhas. Então, nós podemos ter uma estrofe com 4 versos, ou seja, 4 linhas. Nós damos um espaço e vamos para a próxima estrofe, que pode conter também a mesma quantidade de versos, ou seja, a mesma quantidade de linhas. O gênero dramático é aquele que está presente o drama, né? A melancolia, a encenação, como um monólogo, por exemplo. Então, se vocês forem buscar a palavra drama no dicionário, é bom deixar claro, é bom pontuarmos que quando estou falando de drama, estou falando de drama para a literatura, drama na literatura. Então, drama na literatura pode significar uma forma narrativa em que se figura ou imita a ação direta dos indivíduos, ou mesmo que é um texto em verso ou em prosa escrito para ser ensinado. Então foi o que eu acabei de falar para vocês, que é o quê? É o drama, é a encenação, como o teatro, por exemplo, um teatro mesmo. Então, o texto em verso e o texto em prosa. O texto em verso, né, que são os versos, como a poesia. E o texto em prosa, que é o que o texto em prosa? Um romance. O texto em prosa precisa ser uma narrativa. E uma narrativa é o quê? Que tem que ter o enredo, o personagem, o narrador, todo um contexto, né? Então, como exemplo, nós temos os romances, os contos, as fábulas e as crônicas. Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre os gêneros literários. Espero que todos fiquem bem e por hoje é só.